Fala galera, você está no canal Mate1000 Matemática para Concursos Militares e eu trago para vocês hoje a provinha da SpaceX 2020. Então vamos agora começar pela questão de número 1. Então vamos lá. Questãozinha de polinômios, mas que na verdade é uma questão de equação do segundo grau. Então vamos começar aqui. Se a equação polinomial x² mais 2x mais 8 tem raízes a e b e a equação x² mais mx mais n tem raízes a mais 1 e b mais 1, então m mais n é igual a... Pessoal, então dá para a gente resolver esse problema de várias maneiras. Eu vou apresentar para vocês 3 soluções para esse problema, tá bom? Então vamos lá. Primeira solução. A primeira solução vai ser utilizando as regrinhas de soma e produto, tá? Também conhecidas como relações de Girardi. Mas a gente conhece, como é uma equação do segundo grau, a gente conhece como relações de soma e produto. Então ele nos disse que A e B são raízes dessa equação, né? x² mais 2x mais 8. Então, olha só, usando as relações de soma e produto, a gente sabe que a soma das raízes é menos o segundo coeficiente sobre o primeiro. Então, como as raízes são a e b, então a mais b é igual a menos 2, certo? Da mesma forma, o produto das raízes é o terceiro coeficiente sobre o primeiro. O terceiro coeficiente é 8, então a vezes b é igual a 8 sobre 1, que dá 8. Beleza? Show! Agora, o que acontece? Ele fala também que m e n são, a mais 1 e b mais 1 são raízes dessa outra equação, x² mais mx mais n. Então, repare, a gente tem o seguinte, nessa nova equação, a gente sabe que a soma das raízes dessa equação é igual a menos m. Então, como as raízes são a mais 1 e b mais 1, nós temos que a mais 1, não vou nem utilizar aqui, nós temos que a mais 1 mais b mais 1 é igual a menos m, né? Menos o segundo coeficiente sobre o primeiro. Ou seja, nós podemos dizer que menos m é igual a mais b mais 2. Porém, aqui em cima nós descobrimos que a mais b é menos 2, né? Então, nós podemos dizer que esse a mais b aqui vale menos 2. Com isso, menos m é igual a 0, logo m é igual a 0. M é igual a 0. E o n? O n ele é o terceiro coeficiente, então ele está associado ao produto das raízes. Então, nós podemos dizer que o produto a mais 1 vezes b mais 1 é igual a n, certo? Multiplicando, nós temos que AB mais A mais B mais 1 é igual a n, certo? Fiz aqui a multiplicação, né, a propriedade distributiva da multiplicação. Então, repare, AB é o produto das raízes da primeira equação, que nós já sabemos que vale 8. E A mais B, nós já usamos esse fato, ele vale menos 2. Com isso, 8 menos 2 dá 6, 6 com mais 1, 7. A gente descobre que o n é igual a 7. O n é igual a 7. O que ele quer saber no problema? Ele quer o valor de m mais n. Logo, m mais n vai ser 0 mais 7, que é igual a 7. Com isso, marcamos aí a resposta letra D. Beleza? Show! Mas essa é só uma solução para esse problema. A gente consegue ainda outras duas soluções. Ó. A segunda solução seria a seguinte, seria você, de fato, resolver a equação do segundo grau que você tem para achar os valores de A e B. Com isso, você tira os valores de m e n em seguida. Então, vamos lá. Resolvendo a equação x² mais 2x mais 8 igual a 0,
Pela fórmula de Bhaskara, nós temos que, lembrando que o delta é b ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4ac. Isso vai dar 4 menos 32, vai dar menos 28. Com isso, o x vai ser menos b, menos 2, mais ou menos a raiz de delta, que é menos 28, sobre 2a, sobre 2. Beleza. Lembrando que a gente tem uma raiz quadrada de número negativo. O que significa isso? Significa que nós temos um número complexo aqui, né? Então, a raiz quadrada de menos 28 vai ser a raiz quadrada, deixa eu escrever aqui, a raiz quadrada de menos 28 vai ser a raiz quadrada de 28 vezes a raiz quadrada de menos 1, que a gente sabe que é i. Só que 28 é 4 vezes 7, né? O 4 consegue sair da raiz como 2, né? 4 é 2 ao quadrado. Então, ficamos com menos 2, mais ou menos a raiz de menos 28, que vai ser 2 raiz de 7i sobre 2. Tá certo? Simplificando aqui, o fator 2 que a gente encontra, ó, o 2 pode cancelar com esse 2 e com esse 2. Lembre-se que a gente tem que cortar todo mundo, né? Porque eu tenho uma soma. Então, eu vou ficar com menos 1, mais ou menos, raiz de 7i. Beleza? Então, esses são as raízes da equação, ou seja, são os valores de a e de b. Tá? Mas quem vai ser o a ou quem vai ser o b? Como o problema é simétrico, pouco importa. Tanto faz, a resposta não vai mudar se você escolher o a como sendo menos 1 mais raiz de 7i ou o b como menos 1 mais raiz de 7i. Então, eu vou fazer essa escolha. Eu vou dizer que o a é o menos 1 mais raiz de 7i e o b é a outra raiz, que é o menos 1 menos raiz de 7i. Como eu falei, pouco importa, né? Se você quiser trocar, chamar o b de menos 1 menos raiz de 7i, mais raiz de 7i, etc. Tanto faz. Ok. Agora, o que acontece? De novo, vamos ter que usar a nossa ideia da soma e do produto. A gente sabe que o m, menos m, né, é a soma das raízes. A mais 1 mais b mais 1. Só que quem é a mais 1? A mais 1 é menos 1 mais raiz de 7i mais 1. E b mais 1 é menos 1 menos raiz de 7i mais 1, né? O a e o b nós já sabemos. Com isso, olha que interessante. O menos 1 cancela com mais 1, esse menos 1 cancela com mais 1, e o raiz de 7 se cancela com menos raiz de 7. Ou seja, novamente concluímos que menos m é igual a zero. Ou m igual a zero. Tá certo? E o produto das raízes? Bom, novamente, o produto das raízes é o n. O n ele vai ser igual ao produto a mais 1 vezes b mais 1. Aí, repare, o a mais 1, quando você pega o a não é menos 1 mais raiz de 7i, quando você faz a mais 1, fica raiz de 7i. Isso aqui vai dar raiz de 7i. E o b mais 1? O b mais 1 vai dar menos raiz de 7i. Então, quando a gente multiplicar, eu vou encontrar raiz de 7i vezes raiz de 7i, vamos ter mais com menos vai dar menos raiz de 7 ao quadrado vezes i ao quadrado. Tá? Por que eu fiz assim com calma? Porque a gente tem muita confusão que pode acontecer por causa dos sinais, já que i ao quadrado é menos 1. E aí esse menos 1 aqui se cancela com esse sinal de menos da frente. Então, e raiz de 7 ao quadrado, nós já sabemos, é 7, né? O quadrado e a raiz quadrada são operações inversas, se cancelam. Então, o n vai dar 7. Novamente, m mais n vai dar 7 mais 0, 7. Beleza? E, por fim, uma terceira solução, tá?
que eu acho que poucos alunos devem ter utilizado essa solução, pouquíssimos alunos devem ter usado essa solução, que é usando a ideia de equações transformadas. Tá? O que é isso? É uma mudança, a gente consegue transformar uma equação polinomial, né, no caso uma equação de segundo grau, em outra equação fazendo uma mudança de variável. E aí essa nova equação ela vai ter como as raízes dela vão ser alteradas de acordo com a mudança de variável que você tiver feito. Então, repare, como a gente quer que as equações originais sejam A e B, e as raízes da equação original sejam A e B, e as novas raízes sejam A mais 1 e B mais 1, então eu quero que essa nova equação tenha as mesmas raízes que a equação anterior, porém acrescidas de uma unidade. Então, por exemplo, se as raízes da equação anterior são 2 e 3, sei lá, 2 e 7, essa tem que ter raízes 3 e 8, entendeu? Ela tem que ter as mesmas raízes que a anterior, só que acrescidas de uma unidade. Tá, e daí? E daí que a gente pode fazer o seguinte, se a gente chamar de y x mais 1, o que isso significa? Significa que o x é y menos 1. E eu posso substituir isso na equação original. Então, ó, substituindo na equação original, nós temos que y menos 1 ao quadrado mais 2 vezes y menos 1 mais 8 é igual a zero. Certo? E aí desenvolve y ao quadrado menos 2y mais 1. Aqui aplica um chuveirinho, né? Aplica a propriedade distributiva. Ficamos com mais 2y menos 2 mais 8 igual a zero. Com isso, o menos 2y cancela com mais 2y. A gente pode juntar 1 com menos 2 com mais 8, vai ficar 7. Então, nós encontramos a equação y ao quadrado mais 7 igual a zero. Ou seja, repare, se a equação original tem como raízes a e b, essa equação em x tem raiz a e b, a equação em y tem como raízes a mais 1 e b mais 1. Por quê? Porque o y é x mais 1. Então, tudo que acontece em x na equação original, em y é isso mais 1. Né? Resumidamente, seria isso. Então, essa equação tem raízes a mais 1 e b mais 1. Ela tem as raízes da equação original acrescidas de uma unidade. E a gente percebe, né, se a gente escrever ela da forma completa, ela seria y ao quadrado mais 0y mais 7 igual a zero. Por comparação, né, nós vemos que o m, que é o coeficiente do termo de primeiro grau, é 0, e o coeficiente do termo independente é o n, certo? E aí o m é 0 e o n é 7. Chegamos na mesma conclusão, tá certo? Então, esse método ele é bem interessante para esse tipo de problema, tá? Eu acredito que poucos alunos devem ter usado, porque é um tema muito específico, tá? Poucos alunos trabalham essa ideia de equações transformadas. Você obter uma nova equação a partir de uma anterior, fazendo uma mudança de variável, tá? De forma que essa nova equação ela tenha raízes que tenham alguma coisa em relação às raízes anteriores. As raízes da equação anterior. Então, por exemplo, se eu fizesse y igual a 2x, aí eu isolo o x e coloco na equação. Eu vou obter uma nova equação em que essa nova equação em y vai ter como raiz o dobro das raízes anteriores. Tá? Ou se eu boto y igual a x ao quadrado, então eu vou cair numa equação em y que tem as raízes dela são os quadrados das raízes da equação anterior. E assim por diante. Tá? Bom, essa é uma questão, provavelmente a maioria dos alunos deve ter feito a primeira ou talvez a segunda solução, né? Acredito que é a primeira solução. Mas eu achei interessante trazer aí para vocês todas essas possibilidades. Beleza, gente? Muito obrigado, então. Quem gostou, deixa um like aí, curte o vídeo e se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Um abraço, até breve.